Olá! Uma aventura junto à natureza durante o inverno. O programa de hoje nos leva para a Serra da Mantiqueira. Na divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro estão algumas das montanhas mais altas do país. A mudança brusca de altitude garante uma grande variedade de cenários protegidos pelo Parque Nacional do Itatiaia, o mais antigo do Brasil. Seja na mata fechada ou nos campos abertos, a natureza se mostra exuberante e colorida, mesmo na época do frio. Na floresta, dezenas de aves, cores que representam muito bem a Mata Atlântica. Até a saíra amarela, típica do Cerrado, agora é encontrada na região. Vamos percorrer a rodovia mais alta do Brasil e subir até o topo das montanhas, onde a paisagem é dominada por rochas e pelos campos. Nada se compara ao momento que conseguimos avistar o Pico das Agulhas Negras, o ponto mais alto do estado do Rio de Janeiro e também uma das montanhas mais altas do Brasil. No lado mineiro, a aventura é por riachos e águas cristalinas e muito frias. Ambiente perfeito para a manhosa truta arco-íris. O peixe nativo do hemisfério norte se adaptou muito bem às águas do sul de Minas Gerais. Inverno e frio têm endereço certo para quem gosta de belas paisagens, as montanhas. O problema é que as temperaturas baixas costumam deixar os bichos mais quietos. Mas essa regra não vale para todos os lugares, não. No Parque Nacional do Itatiaia, eles nos surpreendem. As aves deixam as florestas bem coloridas, uma região onde o povo aprendeu a viver em contato com a natureza. E a nossa aventura começa em Itamonte, Minas Gerais, onde estão 60% do Parque Nacional mais antigo do Brasil. Venha com a gente em mais esta aventura! Montanhas a perder de vista. E um tapete de nuvens aos nossos pés. A paisagem mineira parece feita para ser curtida com um fogão a lenha. Os tons quentes do cipó de São João, que costuma florescer à beira das estradas de terra, mostram que estamos na época mais fria do ano, o período perfeito para aproveitarmos a natureza nas montanhas da região mais alta da Serra da Mantiqueira. A aventura parece uma viagem no tempo. Casas de pau a pique ainda podem ser encontradas. Os jumentos, contrariando a fama de pouca inteligência, sabem o caminho para levar a carga sozinhos. E no terreiro, ao invés de queijo Minas, o produtor prepara o parmesão de maneira artesanal. Aqui não tem energia, sabe? E o queijo Minas precisa de uma geladeira, uma coisa para guardar ele. O parmesão não, o parmesão você pode deixar, né? Que ele não perde. Quase todo lugar, assim, que nem aqui, chama Fazenda Velha. Tem para trás, o Campo Redondo, todo mundo faz o queijo, né, em casa, né? A produção dos queijos parmesão é uma das tradições mais importantes de Itamonte. Só nessa fazenda, a fabricação já tem mais de 75 anos. Hoje o trabalho está nas mãos do Júnior, sempre com leite da fazenda mesmo. Sempre com leite da fazenda. Tirou aqui no curral que fica ao lado, já vai direto pro tacho. Direto pro tacho. Vamos conhecer então a produção? Vamos lá. O leite com coalho e fermento natural descansa por alguns minutos. Sempre de olho na natureza, né? Para entender como o queijo vai ser feito naquele dia. Sempre de olho. Se a temperatura estiver mais quente, eu diminuo o fermento. Se estiver mais frio, eu aumento um pouco. E então a massa precisa ser quebrada em pedacinhos antes de passar por um cozimento bem leve. Nós usamos o mesmo sistema que eles usavam há 80 anos atrás, não mudou nada. A massa, então, vai para os potes que dão o formato tradicional do queijo parmesão. Você não pode, de forma alguma, ter pressa. De jeito nenhum. Pressa aqui a maior inimiga nossa aqui é a pressa. Um peso para prensar. Depois de descansar por 24 horas, os queijos vão para a salmoura. Aí é só deixar curar a gosto do freguês. Tá pronto da tarde. Chegou a hora de a gente provar o queijo aqui, né, Júlio? Vamos lá, vamos experimentar o queijo. Isso aqui é mais ou menos o que se imagina do resultado mesmo de um trabalho, essa reunião em mesa?
Bom, o resultado final de trabalhar e fazer um queijo é degustar esse queijo também junto com os companheiros, né? Não é só vender o queijo, não. Hein? Tem que comer, bater um papo, experimentar. Muito gostoso, parabéns. Obrigado. Além do calor humano, o respeito à natureza também faz parte da vida em Itamonte. Hoje, 84% do município são áreas de conservação. Aqui se encontra grande parte do Parque Nacional do Itatiaia, que tem 60% de seu território em Minas Gerais. E o restante segue pelo estado do Rio de Janeiro. Este foi o primeiro parque nacional criado no Brasil. Ele já tem mais de 70 anos. Entre os motivos que levaram à conservação está a paisagem. A variação de altitude abriga uma grande diversidade de ambientes. Os campos naturais aqui de cima contrastam com a densa floresta que está lá embaixo. E é pela parte mais baixa, que fica do lado fluminense, que iniciamos a nossa exploração. Leonardo Cândido, que é analista ambiental do parque, diz que a proximidade com as capitais do Rio e São Paulo ajuda a unidade de conservação a cumprir um de seus principais objetivos. É criar conscientização ambiental nas pessoas. Então, quanto mais perto ele tiver dessas pessoas, melhor para que elas consigam visitá-lo, né, gerando uma maior facilidade. Então, aqui é um caso talvez único no Brasil de estar tão próximo entre grandes centros, né? E isso aconteceu justamente porque foi o primeiro parque criado. E sempre tem gente aprendendo sobre a natureza por aqui. A estudante diz que percebeu que a vida de um sempre depende da vida dos outros. As árvores, elas dependem das aves e as aves dependem das árvores. Sem as aves, não teriam mais tantas árvores, porque elas não liberariam a semente nas fezes. E eu acho muito importante que tenham aves, árvores aqui na região. E muita gente se beneficia com o parque sem saber. O parque oferece uma série de serviços ambientais para as comunidades aqui do entorno, né? Mas eu acredito que o principal seja justamente o fornecimento de água, né? Aqui há muitas nascentes que formam o Rio Grande, que corta Minas e faz divisa com São Paulo, até se encontrar com o Rio Paraná. Do lado fluminense estão os rios que formam a bacia do Paraíba do Sul. Uma das maiores riquezas do Parque Nacional de Itatiaia está nas aves. E quem vai nos ajudar a encontrar esses animais é o Bruno Renó, que tem bastante experiência. Ele é ornitólogo e observa aves desde os 15 anos. Isso é uma paixão mesmo para você? É, uma paixão, né? Uma paixão que eu tenho desde criança, comecei a observar aves, me apaixonei assim de maneira surpreendente. E o Parque Nacional de Itatiaia tem algum significado especial para você? O Parque Nacional de Itatiaia tem um significado bem especial porque eu moro aqui do lado do parque, então boa parte das coisas que eu aprendi ao longo desses meus anos estudando as aves foram aqui no parque, né? Mas quem observa aves sabe que a época de inverno é mais difícil. Isso pode atrapalhar a gente um pouquinho? Essa época não é a mais favorável, né? A maioria das aves não está vocalizando para demarcar território e isso dificulta um pouco o nosso trabalho. Mas o Parque Nacional de Itatiaia é um lugar muito especial e é uma área bem conservada, então eu acho que a gente vai ter uma possibilidade grande de tentar achar várias espécies. Toda a vegetação é vigorosa. Desde o musgo sobre a rocha até as árvores mais altas. Nas trilhas não são apenas as aves que dão as caras. O curioso macaco prego chega bem perto para ver quem anda pela mata. E mesmo com a nossa presença, ele mantém a rotina. De galho em galho, em busca de alimento. E reproduzindo o som de algumas aves, Bruno consegue atrair um surucuá de barriga amarela. Em Itatiaia a gente tem o surucuá de barriga amarela e o surucuá variado, né? São espécies importantes, são indicadores de qualidade ambiental, espécies que estão relacionadas a uma extensão de florestal bem conservada, né? É difícil
a gente encontrar essas espécies em áreas fragmentadas, né? Outro que exige a mata preservada é o araçari-banana. Este é um dos representantes mais queridos do parque. Os desenhos vermelhos na cara garantem a ele uma aparência bastante excêntrica. As matas estão cheias de aves que representam bem a fauna dessas matas originais do litoral atlântico. Como no sanhaço. Há ainda o sanhaço de encontro amarelo, mais colorido. A saíra de sete cores ela pode ser considerado como um dos símbolos da exuberância da Mata Atlântica, né? Também uma espécie muito bonita, multicolorida, e eu acho que ela representa um pouco da riqueza e da diversidade que a Mata Atlântica tem a oferecer para todos nós, né? Tem ainda o tecelão e seu primo maior, o guacho, a Maria Cabeçuda, que sempre é encontrada em áreas de bambus, a catirumbava e o pequeno ferro-velho são outros bons representantes da Mata Atlântica. O pica-pau dourado mostra que tem força para buscar as larvas de insetos escondidas na madeira. E é impossível não ficar admirado com o vermelho vivo do tiê-sangue. Mas também há espécies que não deveriam estar aqui. Até alguns anos atrás, a saíra amarela não era encontrada nesta região. Ela chegou sozinha lá do Cerrado brasileiro. À medida que o processo de retirada da floresta foi evoluindo e as áreas abertas foram aumentando, né, a saíra amarela se favoreceu e conseguiu expandir a sua área de distribuição e foi ocupando novos territórios, né? E hoje em dia ela se encontra distribuída aqui, inclusive dentro do Parque Nacional do Itatiaia. E outras espécies estão apenas de passagem, como o quete, que mora aqui na parte baixa do parque só durante o inverno. Principalmente as aves de montanha, né, passam por um momento de escassez de alimento e o próprio frio oferece um pouco de dificuldade para essas espécies. E algumas aves, como no caso do quete, que é uma espécie típica de áreas montanhosas, procuram, eles descem a serra, né, num movimento vertical, procurando recursos mais favoráveis para aquele momento ali. Realmente, a natureza preservada no Parque Nacional do Itatiaia surpreende mesmo no inverno. A época, conhecida por deixar os animais escondidos e quietos, não impede que a gente aproveite ao máximo a natureza deste lugar. Com montanhas para todo lado, subida é o que não falta na região do Parque Nacional do Itatiaia. Na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, a BR-354 chega a quase 1.700 metros de altitude. Esta é a rodovia mais alta do Brasil. E ainda há muito o que subir. Seguimos por estradas de terra muito pedregosas. Cada vez mais perto do topo das montanhas rochosas que formam esta bela paisagem.
Quanto mais alto, mais rochas e solo mais raso. Com isso, o tamanho das árvores vai diminuindo. Mas até que isso fique bem definido mesmo, a natureza fica um pouco confusa e acontecem situações como essa. Araucárias ao lado de vegetação bem rasteira e natural. Bruno, isso acaba interferindo também na vida dos animais, né? Exatamente. Nesse trecho que a gente está, tem uma característica de uma área de transição já entre os campos de altitude e a floresta altomontana. E a gente tem a oportunidade de, nesse pedaço aqui, observar aves típicas tanto das áreas de campo como nas áreas de floresta. Então, fica algo muito rico para quem gosta dos bichos. Fica uma área, algo bastante rico, exatamente. Neste cenário, percebemos a presença de uma garrincha chorona. Aqui, ó. E entendemos como o capinzal pode garantir abrigo. Quem diz que a gente consegue chegar perto? Ela se embrenha no mato e desaparece num instante. Melhor partir para outra. Em busca das aves, encontramos lugares fantásticos. Nesta pequena queda d'água, num lugar conhecido como Brejo da Lapa, a água limpíssima surpreende. Mas é tão fria que é impossível pensar num mergulho. E percebemos uma característica interessante. No alto das montanhas não há peixes. Perto dali, numa área de vegetação um pouco maior, um canto chama a atenção. Aqui a gente está ouvindo uma vocalização do beija-flor de topete, né? Esse é um território que eu já conheço há vários anos. É até legal para demonstrar a questão do quantas aves são fiéis aos seus territórios. Esse território aqui já tem 8 anos que eu conheço e a gente chama isso tecnicamente de arena comunitária. Nesse caso é um comportamento onde vários machos se reúnem para cantar juntos na tentativa de atrair uma fêmea para a reprodução. Não é fácil gravá-los. Eles pousam sempre em meio a muitos galhos. Mas com um pouco de paciência, conseguimos observar direitinho o topete que garantiu o apelido à espécie. Às vezes um macho que a gente pode chamar de macho alfa, ele canta um pouco mais destacado para dizer que ele é o, vamos dizer assim, que seria o chefe do pedaço. Ele tem que se mostrar. Ele tem que se mostrar. Continuamos nossa subida por essas estradas que chegam a 2.400 metros de altitude. E os campos naturais tomam conta de toda a paisagem. A sensação que dá é que as plantas já crescem direto na pedra, né? Exatamente. Por conta da elevada altitude, né? A camada do solo é bem rasa e aí essa característica da vegetação bem rala e rasteira. Tem ave que faz ninho aí no meio? Tem. As espécies típicas aqui das áreas montanhosas que utilizam os campos de altitude são favorecidas por esse tipo de vegetação que é propício para a construção de ninhos, né? Inclusive para procura de alimentos também. Algumas pessoas podem pensar que isso aqui foi desmatado, mas é natural e se acabar com esse capim você também está acabando com as aves que tem aqui, né? Exatamente. As espécies que são típicas aqui dessa altitude, né, dos campos de altitude, elas são restritas e dependentes desse tipo de vegetação. De repente, a voz de outra ave traz ainda mais beleza a esta paisagem diferente. Essa ave ela se chama sabiá do banhado. E apesar de aqui parecer muito seco, muita pedra, um capim mais rústico, a gente está na Serra da Mantiqueira e aqui tem muita água para as necessidades desse bicho, né? Exatamente. O sabiá do banhado é uma ave com distribuição desde o sul do Brasil até aqui o sudeste. E ela habita preferencialmente essas áreas de campo, geralmente associada próximo à água, né, em ambientes com água. E aqui na Serra da Mantiqueira, no topo das montanhas, é nascente de muitos rios, então, consequentemente, é um ambiente perfeito para o sabiá do banhado. A alimentação dela depende desse capim? Ela se alimenta basicamente de grãos com uma complementação de insetos, pequenas aranhas, besouros, formigas. Então aqui ela encontra bastante fartura de alimento.
É uma ave que representa bem esse ambiente? É uma área campestre com algumas áreas úmidas, então, e aqui no sudeste do Brasil, ela se distribui preferencialmente em áreas montanhosas, então representa bem o ambiente do sabiá do banhado aqui no sudeste do Brasil. E não são só as aves que estão lá em cima. Por causa das condições extremas da natureza, esta é uma área de exercícios militares. E no alto das pedras, montanhistas buscam emoção. As paisagens nessa região nos surpreendem o tempo todo. Esse visual rochoso é muito diferente e muito bonito, mas nada se compara ao momento que conseguimos avistar o Pico das Agulhas Negras, o ponto mais alto do estado do Rio de Janeiro e também uma das montanhas mais altas do Brasil. O nome do lugar surgiu das ranhuras finas e verticais que compõem a textura dessas rochas. O cume está a 2.791 metros de altitude. Além do ar rarefeito, a brutalidade dessas rochas também contribui para tirar o fôlego de quem se aventura por aqui. Parece que a gente está num outro mundo ou num lugar extremamente remoto, mas na verdade a gente está na divisa do estado do Rio, Minas, São Paulo. Eu acho que esse é o grande diferencial, a gente tem uma área tão selvagem, tão remota, perto, né, das pessoas, tão próximo dos grandes centros urbanos. Eu acho que esse é um diferencial do Parque Nacional do Itatiaia. Rochas e formas que talvez pareçam mesmo de um outro planeta, mas ao mesmo tempo um lugar como poucos para aprendermos a admirar ainda mais o nosso mundo. Quem decide encarar as estradas rurais de Itamonte, no sul de Minas, encontra lugares que fazem muito bem aos olhos. A beleza brota de lugares como a Cachoeira da Fragária, com 110 metros de altura. Em riozinhos como este, saímos em busca das trutas. A empreitada tem a companhia dos pescadores esportivos Ivo e Jason. É um lugar muito bonito, né? Parece que nem combina muito com o que a gente pensa da lateral de um pasto, né? Essa área aqui, seu Jason, a gente vai pescar o tempo todo a pé, né? É, a pé. Não tem condições de pescar embarcado. Por quê? O rio é todo cheio de pedra, não há condições de bote, de barco, de nada. E isso é uma condição que a truta gosta bastante. É onde a truta gosta bastante. Seu Jason, aos 87 anos, já pescou no Brasil inteiro. Na verdade, o senhor está pescando de teimoso agora, né? Pescando de teimoso, com o braço, com o ombro quebrado. E conhece cada metro dos riozinhos aqui de Itamonte. Já peguei truta aqui, tá vendo? O senhor sabe certinho onde é que essas trutas estão, né? Aqui tem um poço muito grande, mas tem pedra grande na beira. Então a truta é um esconderijo que ela fica para facilitar de pegar as coisas menores, né? Você acha que eu consigo tirar algumas hoje aí? Vamos tentar, né? De certo a gente arranja uma, fomenta demais. As trutas vivem em águas com temperatura entre 10 e 24 graus. São nativas apenas na América do Norte e na Ásia, em rios que desembocam no Oceano Pacífico. Hoje, elas já foram levadas para o mundo todo. E é hora de conferir se as trutas estão em Itamonte. As iscas artificiais que a gente vai usar são os spinners, que normalmente tem um peso aqui, no caso ela tem um peixinho, mas às vezes é só um pezinho mesmo,
e essa colher na frente que vem girando. As trutas são muito atraídas por isso. As chances são sempre maiores perto de pedras que fiquem na entrada ou então na saída de corredeiras. Mas não é só isso. Seu Jason explica que a gente tem que ser muito discreto. Tem que ficar escondido atrás da pedra, porque a água é limpa e o peixe enxerga. Se você vai atrás da pedra, vai lançar ali que tem um lugar fundo. Então está sujeito a truta até de mais de quilo. Vamos tentar. Logo aqui. Obedeço à voz da experiência. A água é mesmo limpa. Conseguimos enxergar tudo e provavelmente as trutas também nos veem. É bem pequenininha, mas pegou. Olha lá, tá escondida. Esconder aqui atrás da pedra e ela também tentando fazer a mesma coisa. Que beleza! É inacreditável, um lugar muito bonito de pesca. No Brasil inteiro, a gente costuma ter um ambiente mais tropical, peixes tropicais, né? E de repente você está num riozinho de água muito gelada, corredeiras, esse barulhinho o tempo todo, é muito suave, muito tranquilo tudo. É um lugar perfeito para aquele ditado que é: tá nervoso? Vai pescar! Foi! Deixa ela, sossegada. Entre um peixe e outro, caminhamos em busca dos bons pontos de pesca. Às vezes o caminho está dentro d'água. Mas também precisamos seguir pelas margens. O desafio de encontrar uns bons lugares para arremessar não é fácil não. Às vezes você encontra um bom local de truta, mas para arremesso sempre tem muito mato nas beiradas. Vamos ver se aqui dá certo. Acho que dá. Aqui, ó, mais uma. Bem na saidinha da corredeira, que é o que eles falaram. Disseram, ela vai gostar de ambiente na entrada da corredeira e na saída. Tá aqui, ó. Que maravilha! E o lugar é muito bonito. O lugar é sempre muito bonito. Um peixe que não é nativo dessa região, foi trazido de fora, né? Mas a gente vê que se desenvolveu muito bem. A água gelada e bem limpinha dessa região faz bem para ela. Vamos lá. Uhul! Nesses riozinhos quase sempre existe sombra. E com a temperatura agradável, pescamos por horas apreciando a paisagem. A delicadeza da pesca dessas trutas combina muito bem com o cenário. Pegou, tá aqui. Pegou. Veio uma truta e tá aqui ainda. Ela escapa muito fácil. Ah, vamos ver, olha aqui. Que bom! É a truta arco-íris. Olha que cor bonita, gente. Tá aqui. Olha que alegria. Ficou bem fisgada. Bem fisgada. É um tamanhozinho bonito, né? Saiu uma parte, saiu a outra. Saiu bem facinho. Truta aqui em Itamonte. O peixe tá geladinho. Ele tá muito frio. Ele é um peixe sensível, vou soltar logo para garantir a sobrevivência dele. É um peixe muito bonito, uma cor muito bonita. Ela chama truta arco-íris, justamente pela variação aí de tons na pele dela. Esse padrão de pintas também, bem legal. Então lá vai, trutinha arco-íris pro seu rio. Já desceu, muito bonita. Ó, não é só com isca artificial que ela vem não. Pega muita coisa viva que vai pra água aí. Minhoca, por exemplo, que é o que o Ivo vai fazer.
E você tem preferência por isca natural ou não? Você vai experimentando conforme o dia? Experimentando conforme o dia. Conforme o dia a gente vai. Mas geralmente é a minhoca. É universal, né? Sim. Todo mundo já lembra, né, de pescaria ou a minhoca no anzol. Verdade. Você conseguiu pegar uma. Tá aí uma truta bem na boquinha de um córrego que chega. Olha que beleza. Peixe que veio de longe, se adaptou bem aqui e tá lá, mais um pra gente mostrar. Aí foi! Lugar bonito aqui é o que não falta. E para chegar num deles agora, vamos ter que ir descalço pela água gelada mesmo. Bota de borracha não adianta porque a água chega no joelho, então a água acabaria entrando. Meu Deus! O pé até dói de tão frio. Na época do Império, essa aqui era uma região onde o pessoal buscava muito ouro. Todos esses riozinhos aqui da região. Ouro ninguém pega mais por aqui, mas continua sendo um ambiente muito precioso, muito rico, principalmente de paisagens. Olha só que espetáculo esse ponto de pesca. A água que corre pela cachoeira está a cerca de 10 graus. Frio para nós, mas ideal para as trutas. Tá aí, veio uma? Veio. E você estava pescando com o quê? Minhoca. Minhoquinha. Olha que maravilha. É um prêmio muito grande, não é, Ivo? É. Num ambiente desse, uma paisagem dessa, uma água limpa e as trutas. É um peixe muito nobre, né? Que muita gente procura e gosta para alimentação, mas aqui todo mundo faz o pesca solte. Vamos tirar ela para mostrar? Aí, e ela é danada para fugir, né? Lisa. Lisa. É um peixe muito esperto, tanto na água quanto fora dela, quanto fora d'água, né? É liso demais. E é gostoso você vir aqui, olha só pra você ver. Não enjoa nunca? Nunca, nunca. Isso aqui é um descanso, relaxa a gente. Né? Só o barulho da cachoeira, assim, esse barulho de água já relaxa a gente. E as trutas ajudam você a aproveitar ainda mais esse ambiente? Ajuda a aproveitar ainda mais, é um incentivo a mais pra gente vir pra cá, né? Sempre tem um motivo pra vir e tentar pegar mais uma. Mais uma maior, todo mundo quer a maior. Ao conhecer lugares belos como este, queremos mostrar ao mundo o que encontramos. Mas também temos a esperança que cada um que venha a este lugar saiba conservar toda esta beleza.